Livros Universo em Desencanto, 12º fascículo da réplica, página 84. O magnetismo é o fator natural da vida, por a natureza ser elétrica e magnética. Para o animal racional, o mundo de matéria sempre foi misterioso. O animal, por ser animal, nunca pôde ter condições de falar algo de verdade sobre o mundo em que vive, vivendo todos sem saberem o porquê estão vivendo. Então, a pergunta mais comum e mais popular sempre foi a seguinte: o porquê que eu vivo? Ninguém sabia responder. Não encontro em livro nenhum, em cultura nenhuma, me diz o porquê eu vivo. Eu não sei o porquê vivo. Eu não sei o porquê todos vivem. E ainda mais dizendo: esta vida é misteriosa, esse mundo é um mistério. Desconhecidos de tudo, por não saberem o porquê de sua existência e a existência de tudo que existe no mundo. Mistério é encanto, desvendou os mistérios, desvendou os encantos. Encanto é aquilo que está transformado do seu verdadeiro ser e não sabe o porquê de seu ser. Desencantou-se por meio do esclarecimento de explicação de seu ser. Salvou-se, porque aí vai conhecer de onde veio e por que ficou assim, e para onde vai, para deixar de ser assim e como vai. Então, hoje, diante da solução verdadeira da humanidade, chegaram então à conclusão de conhecer o porquê assim são e como deixarem de assim ser. Mas enquanto não conheciam a situação em que estavam, viviam imbuídos com a matéria, de uma forma tal que ninguém queria saber de mais nada, a não ser a matéria. E vivendo de uma forma tão esquisita que pouco faltava para igualar com o irracional, porque era uma vida de aborrecimentos constantes, de preocupações e de esperanças, e de aborrecimentos e de tormentos, e de doenças, e de agonias, e de brigas, e de discussões, e de guerras. Enfim, ninguém tinha sossego. Viviam todos no inferno em vida, por estarem imbuídos na matéria. Então, se tornava uma vida de ambição, de ganâncias e de vaidade, de luxos absurdos e de aparência que não tinha mais fim e sempre desolados com a vida, por faltar o verdadeiro sossego. Todos sem sossego, todos intranquilos, todos preocupados, todos aparentando a falsa felicidade, e assim, o inferno dos que viviam imbuídos pela matéria. Imbuídos quer dizer, ligados à matéria, procurando a felicidade na matéria, procurando a felicidade no mal, porque a matéria é um mal, e o mal por si mesmo se destrói. Então, desse jeito, dessa forma, nunca poderiam encontrar a felicidade no mal. A felicidade para esconder as mazelas, essa era sempre de frente, porque o orgulho, a presunção, sempre foi o prato do dia de todo cidadão, e de forma, imbuídos da matéria, a procura a vida inteira da felicidade na matéria, e sempre por encontrar. Momentos passageiros de ilusão, todos passam momentos de sonhos, de fantasias, todos passam, mas são momentos, coisas passageiras, coisas insignificantes, épocas aparentemente boas, mas tudo passageiro. E assim, a vida formou-se nesse desequilíbrio infernal, por tudo ser sonhos, fantasias e ilusões, e nada mais. Ilusão não equilibra ninguém, fantasia, luxo não equilibra ninguém, sonho não equilibra ninguém, e daí, por nada disso adiantar, o desequilíbrio tinha mesmo que aumentar cada vez mais, até chegar a um ponto degradante de ninguém querer respeitar ninguém. Como está aí no mundo inteiro, o desequilíbrio provado e comprovado. Não há respeito, nem a própria vida de homens dignos, de personalidades boníssimas, que precisavam viver para o bem-fazer a todos. Não há mais respeito à vida de ninguém, entre grandes e pequenos, para ver o ponto de desequilíbrio que chegou a humanidade, porque ilusões não equilibram ninguém,
Sonhos não equilibram ninguém. Fantasias não equilibram ninguém. Vaidades não equilibram ninguém. E apoiados nessas condições de vida, não podiam ter bons resultados. Apoiados pela base material, não podiam ter bons resultados e multiplicar o mal e chegar nessas condições deploráveis, que a matéria é um mal e por si mesmo se destrói. Baseados na matéria, só podiam ir se destruindo até chegar a um ponto insuportável. E assim, muitos, por não perceberem esses pontos fundamentais e reais da vida, que ninguém se conforma com ela, e por isso todos reclamam da vida, muitos por não perceberem, achando que a vida é essa mesma, não se conformando com as ruínas da vida e daí se contradizendo. Se contradizendo porque ninguém suporta o sofrimento. Na hora de sofrer, se renegam da vida. Então, como é? Na hora que está bem diz, a vida é essa mesma, e na hora de sofrer, se renega da vida, vivendo assim em contradição. Então, a vida é essa mesma, e não se conformando com o sofrimento, e não se conformando com a morte. Pois se não aguentam e não suportam o sofrimento, como diz, a vida é essa mesma. Só mesmo quem não está vendo as coisas reais da vida e dizer: se nós estivéssemos certos, não sofreríamos. Se estivéssemos certos, não morreríamos. E por isso, estamos aqui sem saber de onde viemos e sem saber para onde vamos. Nascemos aqui sem saber porquê. Vivemos sem saber porquê e morremos sem saber porquê. Uma vida completamente desconhecida de nós e o mundo completamente desconhecido de nós. É uma vida que ninguém sabe o porquê dela. É um mundo que ninguém sabe o porquê dele. Então, o resultado é o seguinte: ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que faz. Formamos essa condição de vida, ninguém se conforma com ela, porque estamos na categoria de sofredores imortais. E ninguém se conforma com ela, porque a vontade de todos é viver e não morrer. A vontade de todos é não sofrer. E de forma, todos vivendo contraditoriamente, em contradição consigo mesmo. Então, costumam dizer: este mundo, com a vida desse jeito, é um inferno, ninguém tem sossego. Aparentemente, aparentam que estão bem, mas ninguém está bem, porque todos sofrem. E assim, vivendo num verdadeiro rincão de amarguras, onde há a paixão, há a dor, há a aflição, há o desespero, há a inconsolação, enfim, a preocupação é grande de serem como são, sofredores por viverem nessa condição de vida. A esperança ornamentando sempre a falsa esperança. E agora, aí em suas mãos, os destinos solucionados da humanidade, todos sabendo a causa desse monte de nada pelo nada, desse monturo do nada, porque tudo acaba em nada. A lama passou a ser tudo, mas um tudo aparente. Hoje, com o maior triunfo em mãos e olhando para a vida humana e dizendo: nós somos os farrapos destinada com esta vida provisória. Tudo é provisório e por isso tudo se acaba. E por tudo ser tão passageiro, é que a vida devia ser diferente do que é. Porque de forma que a vida é perder tempo, pensar que é o que não é. Porque está iludido e pensa que é ilusão uma coisa verdadeira. Quando se desilude é que diz: que decepção! E assim, o manto da matéria sempre foi de sofrimento, porque a matéria é o símbolo de todas as ruínas, e por ser o símbolo de todas as ruínas, é que por si mesma se destrói, por si mesma entra em liquidação. E quem se baseia na matéria está se baseando em ruínas, e quem se baseia em ruínas acaba ruim. Se a matéria fosse boa, tudo ia de bem para melhor sempre. Por a matéria ser um mal, é que tudo vai de mal a pior sempre. Mas o animal racional, por não conhecer o seu estado e não conhecer o estado da matéria, é que julgavam que estavam certos e não prestavam atenção, por ficarem completamente cegos pela ilusão. Então, iludidos,
esqueciam e não sabiam o porquê de sua existência, e não sabiam o porquê da existência da matéria. Não sabiam o porquê tudo é assim, e nada sabendo de verdade, diziam que estavam certos. Se nada sabiam de verdade, como podiam dizer que o certo é esse, que o certo é aquele, uma infinidade de certos? O resultado é este que está aí no mundo. Tanto certo, tudo certo e todos à procura de acertar até hoje. Na matéria não há coisa alguma certa, porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Procuraram o certo no mal, tinham que ficar a vida inteira à procura do bem e o mal sempre em evolução. Tudo aparência e todos sofrendo as consequências, porque aparências não são verdades. Pois a humanidade chegou a este ponto de desolação de si mesma, da vida e do mundo. Então diz: nós nascemos somente para sofrer, mas não sabemos o porquê, não conhecemos a causa, não conhecemos a origem, para pôr fim a esta vida insuportável. Nós nascemos para sofrer e todos sofrem, e não há quem não sofra. Destino pior do que este não podia existir. E o mal é que nós não conhecemos, não sabemos o porquê dessa situação. Ninguém dá uma solução. Tanta gente no mundo e nenhum saber verdadeiro. Tanta gente no mundo e tão pouco saber, porque ninguém sabe de onde viemos e para onde vamos. Isto é uma pergunta universal que nunca houve quem respondesse. E assim vivia a humanidade nesse constante desespero, nessa permanente agonia, com os pontos de vista todos fracassados, sem pontos de vista algum, para uma realidade absoluta, para que resolvesse um sério problema da humanidade. A situação em que todos se encontram nessa categoria de sofredores. O choro continua, o desespero continua, as agonias continuam, tudo, enfim, cada vez mais. Onde vamos parar com a multiplicação de tantas ruínas, de tantos males que se processam no mundo inteiro? Não há quem resolva? E assim, hoje, todos com a solução na mão, a razão da vida, a razão do mundo, racionalmente. Todas as soluções, porque animalmente ninguém tinha solução. Como animal racional, ninguém tinha solução, e como aparelho racional, encontrada toda a solução universal. Como animal racional, imperava o alfabeto artificial, o alfabeto material, o alfabeto magnético. E como aparelho racional, a cultura verdadeira de todos, a cultura racional. A cultura racional, sendo do mundo superior, o mundo racional, da verdadeira origem de aparelho racional. E o alfabeto do animal racional, o alfabeto artificial, o alfabeto aí da matéria, aí do chão, aí de baixo, para ir cada vez mais para baixo. Então, o alfabeto artificial, o alfabeto do progresso magnético, do puro magnetismo. Então, cada vez mais para baixo, e a cultura racional, todos para cima, para o mundo racional. Todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e com o alfabeto artificial, que é o alfabeto magnético, cada vez mais para baixo, para classes inferiores, mudando sempre de classe, indo cada vez mais para baixo, até chegar à classe de microvírus visíveis e à classe de microvírus invisíveis. Até chegar a esta classe, já passou uma infinidade de classes inferiores. Já passou por todas as classes. Esse, o alfabeto artificial, o alfabeto magnético, por ser magnético, a modificação de todas essas classes inferiores, que vão de mal a pior, com toda essa hierarquia, que aí está no animal irracional e das demais hierarquias. Mas todos têm razão, porque todos aqui nasceram sem saber o porquê nasceram e hoje, sabendo a razão de assim ser. E como tomar suas providências para voltar para o seu verdadeiro lugar de racional, puro, limpo e perfeito. A vida do animal racional sempre foi uma vida incógnita, porque tudo para o animal saber
é preciso ele aprender, aprendendo sempre até morrer, na categoria de animal racional, e sem coisa alguma saber, aprendendo até morrer sem concluir o saber, na categoria de animal racional. Porque uma categoria presa aí dentro do elétrico e magnético é uma categoria presa aí dentro do magnetismo. Então, uma categoria de animal racional nunca pôde nem podia concluir o verdadeiro saber, aprendendo sempre para nada de real saber, porque o alfabeto artificial é um alfabeto do magnetismo, e de forma que não definia coisa nenhuma, não solucionava coisa alguma, por ser tudo magnetismo. O mal não sabe o porquê é mal. Se o mal soubesse o porquê é mal, deixaria de ser mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, no elétrico e magnético, nesse magnetismo infernal, não podiam ser bons. Aparentemente eram bons, mas verdadeiramente maus. E por serem maus, que por si mesmo se destruíam. Então, era uma vida magnética, e quem vive sob o magnetismo vive sonhando. Então, a vida magnética se tornava uma vida de sonhos, ilusões e fantasias, devido ser tudo magnetismo. Por serem seres magnéticos, é que desapareciam, tinham pouca duração, porque o magnético é uma coisa irregular, e por ser irregular é passageira. Então, a vida era uma anormalidade, porque era irregular, a vida magnética. Digo era, porque está para deixar de ser como é, está a caminho de deixar de ser como é. E de forma que a vida magnética é uma vida de ruínas, uma vida cansativa, uma vida enjoativa, uma vida desequilibrada, por existir no magnético o gênio magnético. Onde existe o gênio, existe o desequilíbrio. O gênio é uma dose magnética a mais do corpo magnético. Então, onde existe o gênio, tudo aparentemente está bom. Tudo vai bem, amanhã já não está bom, amanhã já não está bem. É o magnetismo do próprio corpo, da própria natureza ser elétrica e magnética. A causa das anormalidades, seres magnéticos são seres anormais, e por serem seres anormais é que são livres pensadores. Uma hora está pensando de um jeito, outra hora está pensando de outro, e assim variante. Quem varia é desequilibrado, mas isto é da própria natureza de serem seres magnéticos. Magnéticos quer dizer maus, e por serem maus é que são desequilibrados. É a própria natureza, porque o magnético já evolui o mal. Então, se tornando uma natureza sem estabilidade por ser magnética, por ser fantasia. E é por isso que todos são doentes com aparência de bons. O mal por si mesmo se destrói, mas na matéria não há coisa alguma boa. Aparentemente tudo é bom, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é aparência só. E por tudo ser ruim com aparência de bom, é que tudo se acaba. Uns com muita duração, outros com pouca duração. Tudo é só aparência, não tem nada real. Real é puro, limpo e perfeito, no mundo racional. Onde tudo é magnético, tudo é magnetismo, é tudo aparência só. Parece que é, mas não é. E por isso, tudo se acaba, justificando que não é o que parece ser que é, e que não é. Magnetismo puro e todos ligados ao magnetismo. Ligados ao magnetismo porque faltava a condição de equilíbrio. Faltava uma cultura racional para o equilíbrio dos seres magnéticos. Com a cultura racional, a energia racional é pura, limpa e perfeita. Corrige o magnético, equilibra o magnético. Porque a energia racional é uma energia pura, limpa e perfeita. É o que pode equilibrar a energia magnética. Mas com o alfabeto artificial, o alfabeto do próprio magnético, nunca poderia equilibrar ninguém, somente a multiplicação do desequilíbrio. Para ver que o magnetismo é de uma fonte do mal, de uma fonte de ruínas, e por ser dessa fonte, é que todos os seres
por serem magnéticos, é que por si mesmos se destroem. E por isso, a vida magnética sempre foi horrorosa e pavorosa. Todos sofrem, uns menos, outros mais e outros demais. Então, quem pode corrigir a energia magnética? Só uma força superior a ela. Uma força superior a ela é a energia racional. Então, a energia racional traz o equilíbrio dos seres de energia magnética. E assim, vejam que desta maneira o sofrimento tinha que ser sempre um dos maiores brilhantes da humanidade. E que por mais que todos fizessem para não sofrer, ou querer acabar com o sofrimento, não podiam de jeito algum, devido ao magnetismo ser o fator natural da vida.